mas que venha ser o Teu Espírito Santo que venha trazer algo para edificar a Tua casa, Deus. Nesse mês que estamos com um propósito, Papai, de oração e fé, e nessa noite de tenda da adoração, nós queremos, Papai, edificar fundamentos em corações deste lugar, fundamentos que faça a Tua igreja compreender, Papai, aquilo que Tu tens para ensinar a cada coração nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que Tu venha crescer, que eu possa diminuir nesse momento, Senhor, que seja somente o Teu Espírito Santo a lançar cada palavra, a lançar, Papai, em nome de Jesus, aquilo que não a Tua igreja quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir, Senhor, aquilo que ela precisa aprender. A Tua Bíblia nos ensina que o povo ele perece por falta de conhecimento, e que essa noite, Papai, conhecimento, a sabedoria do céu possa entrar em corações nesse lugar e venham transformar vidas, mudar histórias, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor, aleluia. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção. Leva as tuas mãos e declare: comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Você está, olha para o teu irmão e fala: você está no lugar certo, na casa do Senhor, amém? Você veio para o lugar certo essa noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós entendemos que a Bíblia nos ensina que um dia na casa do Senhor vale mais do que milhões em qualquer outro lugar. Então essa noite você veio no lugar, olha para o teu irmão, diga: você veio para um lugar que tem cura, que tem salvação, porque Jesus está nesse lugar e Ele derrama a salvação sobre a sua igreja, que tem misericórdia do Senhor. Fala para ele, irmão, que tem graça do Senhor, que tem amor, que tem compaixão, que tem zelo, que tem palavra, que tem oração, e um lugar onde o Senhor levanta a fé do seu povo, aleluia, para crer que grandes coisas o Senhor tem e fará sobre a vida de cada um, aleluia. Dá mais uma salva de palmas, dando um glória a Deus para o Senhor Jesus essa noite. Glória a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade, aleluia. Nós estamos no mês, diga, de oração e fé. Esse mês o Senhor ele tem estabelecido propósitos de oração, tem nos ensinado, tem ensinado a igreja a guerrear com as armas corretas, tem ensinado a igreja a se derramar em mais intimidade ao Senhor. E o engraçado é que muitos, não de nós, né? Não vou falar, aqui nessa igreja não tem disso, mas muitas pessoas se relacionam com tantas pessoas. E às vezes, Rômulo, quando a gente está se relacionando com pessoas, conversando, às vezes quando está conversando, quem sabe com a tua esposa, alguém conversando com sua esposa, namorada, noivo, amigo, a gente fala assim: meu Deus, passaram-se 5 horas, o tempo passou tão rápido que a gente nem viu o tempo passar. E muitas das vezes nós não conseguimos ter esse mesmo relacionamento de intimidade com o nosso Senhor Jesus. E a oração nada mais é do que, olha para o teu irmão e fala: intimidade, relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento com o Pai, e através da oração Ele nos ensina fundamentos para que a gente tenha esse relacionamento pleno com Ele. É você acordar todos os dias de manhã, como diz um escritor chamado Ben-Hinn, ele fala através de um livro, Bom Dia Espírito Santo, que todos os dias quando ele acordava, a primeira coisa que ele falava não era dar bom dia para a esposa, não era dar bom dia para o filho, não era dar bom dia para os passarinhos ou para um animal que a pessoa tem, não. Ele dava bom dia, Espírito Santo de Deus. Ele todos os dias entendia que o seu primeiro relacionamento do dia precisava ser com aquele que edificou a sua vida, aquele que direciona a sua vida, aquele que ensina ele a ser alguém melhor. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que tu te relaciona todos os dias, ela pode falhar, ela pode hoje ser seu amigo e amanhã virar as costas para você, ela pode amanhã apontar o dedo na sua cara,
e falar palavras que vão decepcionar e magoar o teu coração. Elas podem te levar, quem sabe, ao fundo do poço, mas o nosso Senhor Jesus, aquele que nos criou, o Deus eterno, Ele não nos decepciona. Pode passar o tempo que for, se nós tivermos um relacionamento todos os dias com Ele, e ainda não tendo um relacionamento com Ele, Ele não deixa de nos amar e de querer todos os dias nos chamar para termos um tempo novo com Ele. E para entendermos, essa noite eu quero falar algo ao teu coração. Eu quero falar que existem fundamentos para a oração. Nós precisamos compreender e entender e conhecer o que é uma oração, porque simplesmente às vezes a pastora fala, chama, vamos orar, o pastor chama, vamos orar, mas às vezes a gente não conhece os princípios, os fundamentos, o que é uma oração, o que é ter um relacionamento com Deus. E essa noite, através da sua palavra, eu quero ensinar você a ter princípios de relacionamento com Deus. Porque para mim alcançar bênção, não pense que Deus vai olhar para você, para a tua roupa, para o teu carro, no momento que você estiver orando, para o teu cabelo bonito, para o teu perfume caro, vai olhar para o teu relógio. Não, Ele vai olhar em primeiro lugar para o teu coração. Como que vai estar o teu coração diante dEle, a tua intimidade diante do Senhor, para que Ele possa ouvir o teu clamor, a tua oração, e assim derramar bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu celeiro. E para entendermos o princípio da oração, nós precisamos, é necessário entender a mente e o propósito de Deus. Diga, eu preciso entender a mente e o propósito de Deus. E a oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e a terra. É como louvores que às vezes nós cantamos: céu e terra se encontram alinhando o seu trono. É estabelecido algo entre o céu e a terra, aleluia, uma estrutura, uma autoridade estabelecida por Deus, como também fruto de sua fidelidade, a sua palavra. Deus, Ele é fiel acima de tudo, e algo que não corrompe, nunca vai corromper Deus, é a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele determinou, desde o princípio ao fim, meio e fim, e vai ser estabelecido e vai se cumprir sobre nossas vidas. Ele é fiel à sua palavra. A palavra diz em Mateus 24:35, que diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, a minha palavra não há de passar. Tudo vai passar, irmãos. Talvez a riqueza que você está construindo hoje, daqui a 100 anos vai se deteriorar. Daqui a um tempo o teu carro que tu almejou comprar, tu um dia vai ter que trocar, não é verdade, Danilo? Com o tempo, a gente que trabalha aí como motorista, chega um tempo que a gente tem que trocar de carro, o carro não dá mais para circular, não dá mais para andar direito. Então tudo se passa, tudo se corrói nessa terra. As tuas roupas, tudo que você conquista humanamente, fisicamente falando, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todos sempre. Imagina só, tudo nessa terra passará, mas um dia tu viverá na eternidade, através da palavra do Senhor, que foi lançada e estabelecida para a tua vida. Então precisamos ver que a oração, ela nasceu da providência de Deus para a vida do homem na terra. Foi quando Deus, Ele falou duas palavras que está na Bíblia. Ele disse assim para mim e para você. Olha para o teu irmão e fala para ele: tenha você. Olha para o outro lado, diga, aponta lá para o outro lado, diga assim, ó: tenha ele. Está lá em Gênesis 1, 26, 27. Foi quando Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou o firmamento do céu, da terra, o firmamento da terra, criou os céus, criou tudo, criou todas as coisas, passarinhos, animais, flores, a comida, os peixes. E Ele falou algo lá no final, quando Ele olhou para o homem e disse assim, ó: tenha ele, tenha você. Olhe para o teu irmão e diga: tenha você domínio sobre todas as coisas. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que Deus estabeleceu nessa terra, entenda uma coisa: foi criado para mim e para você estabelecermos o reino de Deus na terra. Ele nos deu o fruto, Ele nos deu o alimento, Ele nos deu a providência, Ele nos deu todas as coisas. E o Senhor, Ele é fiel e justo, e Ele tem princípios e propósitos em tudo que Ele faz. O propósito de Deus, os planos de Deus, o primeiro ponto, é mais importante do que os meus e do que os seus.
A Bíblia fala que muitos são os desígnios dos homens. Talvez tu planeje tanta coisa. Quantos sonham aqui nesse lugar? Eu tenho um monte de sonhos, irmãos. Eu acho que eu sou um dos caras mais sonhadores dessa igreja. Eu estou lá em casa, eu estou sonhando, eu estou planejando, eu conto meus sonhos para a Carol. E às vezes ela fala assim, calma, só que nem o pastor Rodrigo falou aqui esses dias. Calma, vai com calma. Mas só que muitas das vezes nós planejamos aquilo que não está no propósito de Deus. E a Bíblia fala que muitos são os desígnios dos homens, mas a última palavra, diga para o teu irmão, a última palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, é a que vem do Senhor. Segundo ponto, Deus ele colocou a sua palavra sobre si mesmo. Terceiro, Deus jamais violará ou quebrará a sua palavra. Quarto ponto, a santidade de Deus é o fundamento de sua integridade e fidelidade. E nós aprendemos com esses princípios, são essenciais para a compreensão da natureza de Deus e do propósito da oração. E são esses preceitos que tornam a nossa oração necessária. A palavra de Deus, irmãos, ela é apenas lei para o homem, mas também ela é chamada de lei de Deus. Diga, lei de Deus é a palavra do Senhor. É a lei estabelecida antes de ser estabelecida para nós, para mim, para você, foi estabelecida para Ele próprio. A lei de Deus, a sua palavra, em primeiro ponto, foi estabelecida para o próprio Deus. Foi para Ele, para estabelecer também para nossas vidas. A palavra de Deus, então, meu irmão, eu quero que você possa se animar o seu coração, pois aquilo que Ele prometeu, se Deus estabeleceu a palavra dEle como lei para Ele e para nossas vidas, então entenda uma coisa, levante tuas mãos aqui essa noite, então entenda que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se a Bíblia ela fala que nós somos mais do que vencedores, nós somos. Recebe, quantos são mais do que vencedores? Se a Bíblia me ensina que eu vou vencer deserto, que eu vou vencer lutas, que eu vou receber o que há de melhor dessa terra, que o Senhor vai estabelecer um tempo novo para minha casa, assim diz a palavra dele, levante tua mão, meu irmão, então receba em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em Salmos 119, no 89 ao 90, abre a Bíblia aí, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia pode abrir, para nós compreendermos um pouquinho mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Salmo 119, no 89 ao 90. Amém. Diz a palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então o que Deus aqui me fala para mim e para você? Para sempre, para sempre. Não é o para sempre que você fala para sua esposa assim, vamos ser agora aqui felizes para sempre nessa terra. Não, meu amado, é para todos sempre, eternidade, céu, aleluia. Tudo aquilo que Ele falou para o seu povo, a sua palavra, ela permanece para todos sempre. Em Salmo 138, do 2 e 3, diz a palavra do Senhor: ao inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. E no dia em que te chamei, aclamei, me escutastes e atentastes com força a minha alma. Olha para o teu irmão e diga assim: então aquieta a tua alma. É como diz uma canção, coloca um sol aí para mim, que diz assim, ó: aquieta minha alma. E fala assim, ó: faz meu coração ouvir tua voz. Levante tua mão desse lugar. Me chama para perto. Canta aí comigo, vai. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. O Senhor, Ele quer aquietar a tua alma essa noite. Quando nós entendemos que Ele é fiel à sua palavra,
Assim como diz também nesse salmo, diz: Senhor, aquieta a minha alma e faz o meu coração essa noite ouvir a tua voz. É a intimidade, é de eu saber que eu posso falar e que eu também vou ouvir a voz dele. É eu saber que eu tenho um Deus do meu lado, que eu falo e ele responde. É eu saber que eu tenho um Deus do meu lado, que eu levanto a minha mão para adorar a ele e ele abre as comportas do céu em favor daqueles que o amam, aleluia. E o Senhor está nesse lugar para ouvir a tua voz. E Deus deixou sobre o homem um poder de ter domínio sobre a terra. Lá em Gênesis 1:26 diz ele: tenha ele domínio sobre a terra. E a oração é o homem concedendo a Deus o direito legal de interferir nos assuntos da terra. Nós tínhamos um relacionamento perfeito com Deus quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a partir do momento que Adão ele pecou, ele foi desinstituído, ele foi arrancado do Éden, foi tirado do Éden, para então passar a ter o seu trabalho. A mulher sofredores de parto. Através do pecado, o relacionamento que nós tínhamos com Deus foi tirado. Deus ele criou todas as coisas e todos os dias a oração era vivida de uma maneira plena, Nicelda, porque o próprio Deus ele descia todos os dias para se relacionar com Adão. Ele chegava ali para Adão: ô Danilão, como é que foi teu dia, meu irmão? Aí Danilo abria ali a boca, representando como se fosse Adão, Danilo, e falava: meu dia foi bom, hoje eu coloquei nome naquele passarinho, chamei de pintinho, naquele outro chamei de galinha, Deus. E todos os dias ele vinha se relacionar com Deus, Deus vinha se relacionar com o homem, e o homem através do pecado perdeu aquele relacionamento. E a oração, a partir do momento que ele foi desinstituído ali daquele lugar, a oração trouxe novamente o relacionamento do homem com Deus. O homem, através agora da oração, ele concedeu ao Senhor a autoridade para tudo que ele tocava na terra, tudo que ele fazia, o Senhor pudesse agora entrar e intervir em favor dele, daqueles que o amavam e daqueles que o amam. Aleluia! Vocês estão entendendo, irmãos? Então a autoridade legal para dominar a terra foi dada somente para o homem. Então quando alguém fala assim: meu irmão, isso aí foi o diabo, isso aí foi os demônios, foi Satanás, entenda uma coisa: se Satanás tocou, é porque você deu autoridade para ele tocar. Porque da mesma forma que nós damos legalidade para Deus tocar naquilo que é nosso, muitas das vezes nós damos legalidade para o próprio diabo também tocar, irmãos. Para o diabo querer intervir naquilo que não é dele. Porque o diabo ele entra de intrometido. Ou por acaso tu abre a porta da tua casa e diz assim: entra aí, diabão, toma de conta aí, ó, a despensa lá pode devorar tudo, as finanças, entra lá na minha conta, pode arrancar todo o dinheiro que tem na conta. Entra aí no meu casamento, rapaz, aquela mulher tá chata demais, vai lá, tormenta a cabeça dela para ela me apurrinhar e a gente separar logo. Você acha que a gente faz isso diretamente, irmãos? Lógico que não. Mas indiretamente todos os dias, através de nossas ações, através do pecado, através da conduta, através de fala, através de palavra, nós permitimos que o diabo ele entre na nossa vida, irmãos. E a palavra do Senhor diz que o diabo ele veio para quê? Matar, roubar mas Deus ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para estabelecer uma nova ordem sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre tuas finanças, sobre o teu celeiro. E nós precisamos entender que a oração ela é isso. Ela precisa desse relacionamento com Deus para agora nós darmos autoridade para aquilo que é nosso. Aleluia! Mas para que Deus possa entrar e tomar de conta daquilo que é nosso. Porque tudo que eu tenho, diga para o teu irmão, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O teu casamento, quantos são casados? Diga assim: o meu casamento foi Deus que me deu. Quantos são empresários nesse lugar e tem empresa? Levante tua mão aí. Diga: a minha empresa foi Deus que me deu. Diga agora assim: quantos moram com os pais ou tem família? E levante suas mãos também. Diga assim: a minha família foi Deus que me deu. Quantos são pais? Levante suas mãos aí. Levante com fé, meu irmão, aleluia. E diga: minha família foi Deus que me deu. Aleluia.
Glória a Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu, irmãos. Então por que muitas das vezes você prefere entregar na mão do diabo do que entregar na mão de Deus? Por que muitas das vezes o nosso relacionamento é muito maior com a nossa carne do que o nosso relacionamento com o Santo Espírito de Deus todos os dias, dizendo: Espírito Santo, toma de conta, cuida, restaura, transforma. Então Deus ele não inclui a si mesmo na estrutura de autoridade legal sobre a terra. Irmão, se a gente for estudar no princípio, ele não se incluiu, ele criou tudo e falou: é teu, meu irmão. Pega, eu criei para ti, porque eu te amo tanto, que eu criei grandes coisas para que você pudesse tomar de conta. E será que ele não viu capacidade do homem para isso? Lógico que ele viu capacidade em você, irmãos. Não pense que você é um filho órfão, não. Um pai, ele dá herança para o seu filho. Ele viu todas as coisas mais belas dessa humanidade e entregou para você, irmãos. A tua casa é a coisa mais preciosa e linda que Deus entregou para você. A tua família, aleluia, os propósitos que Ele tem na tua vida são coisas lindas que Deus entregou em tuas mãos. E existem características da oração. A oração é a licença dada aos céus para ela influenciar na terra. A oração é a licença terrestre para o celestial. E Deus, sabe o que é isso? É quando Deus ele age no impossível. Aquilo que na terra nós não podemos conseguir, aquilo na terra que nós não temos capacidade para agir, seja numa cura, seja no milagre, a gente dá autoridade para os céus agirem em nosso favor. É quando a gente fala assim, quando alguém vai numa mesa de cirurgia e o médico fala assim, ele só tem 10%, 5%, como aconteceu na vida do meu sogro, irmãos. E a gente olha e fala assim, mas o médico dos médicos está naquela sala de cirurgia. É quando alguém fala para você assim, irmão, faliu, acabou, a tua empresa já era, não tem mais jeito. É quando o dono do ouro e da prata entra e diz assim, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. É quando a tua casa está destruída, meu irmão, o teu casamento, alguém fala que acabou e a gente dá ordem, Senhor, age em meu favor, aleluia, e os céus entram. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor, e Ele estabelece novamente o amor dentro do teu lar. A oração é o homem exercendo sua autoridade legal para invocar a influência do céu sobre a terra. Existe uma legalidade do céu sobre a tua vida, sobre tuas mãos. Levante sua mão. Há poder aqui, sabe por quê, irmãos? Não é pela tua força, não. Não é porque tu malha, não é porque tu é saradão, não é por isso não, irmãos. Mas é porque existe uma força dentro de você chamado Espírito Santo de Deus. E aleluia, e esse Espírito Santo, ele destraça, ele quebra correntes, ele quebra cadeados, ele destroça o diabo que às vezes age dentro da tua vida, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. E eu quero ver com vocês alguns versículos relacionados à atividade do céu na terra. E eu quero começar por um bem conhecido para falar para vocês. Esse aqui eu creio que todo mundo conhece. Quantos são crentes aqui nesse lugar? Levante sua mão, aleluia. Irmão, é muita unção que vem desse copo aqui, viu? Toda vez que eu bebo dessa água aqui, meu Deus. Inclusive, pode colocar mais água para mim, Kelly? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diga para o teu irmão, nós vamos ver agora, irmão. Fala com fé, irmão, vamos ver agora. Versículos relacionados à atividade do céu na terra. Vamos ler. E se o meu povo que se chama pelo meu, se humilhar e o quê? E buscar a minha face e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua Tem uma canção que eu escuto há muito tempo que ela fala justamente isso. Ela fala: se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar,
Se meu povo se arrepender dos seus, coloca a mão no teu coração, caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei e sararei a terra e sua justiça. Aleluia. A Bíblia fala aqui depois de um grande esforço do povo de Israel na edificação do templo de Jerusalém, o Senhor dos exércitos apareceu ao rei e lhe deu condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Para ter um entendimento melhor por essa passagem, temos que entender o seu contexto. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. E todo o movimento do rei, a mobilização do povo, ela teve um propósito, irmãos. Ela teve um propósito acima de todas as coisas que eles estavam vivendo. Diga para o teu irmão: o principal propósito do povo de Deus é viver a sua vontade. O povo precisava voltar a viver a vontade de Deus, porque o povo estava muito envolvido em somente viver aquilo que edificava, ou quem sabe engrandecia a sua carne, o seu coração humano. E depois da construção, dedicação e consagração do templo, que gerou grande júbilo em Israel, o Senhor apareceu ao rei e respondeu a sua oração. Quando o nosso coração ele se envolve com a vontade de Deus, com os princípios, com o propósito, Deus ele vai ouvir a tua oração e vai responder, meu amado. Eu não sei qual é a causa que você tem buscado hoje, eu não sei para que você tem dobrado o seu joelho, mas precisa existir um propósito. Eu só sei de uma coisa: se o teu coração estiver estabelecido na vontade de Deus, então ele ouvirá e responderá e sarará essa terra. O nosso Deus ele é verdadeiro e reto. Ele deixa claro 3 pontos: se o meu povo se humilhar e orar, se o meu povo buscar a minha face, e se o meu povo se afastar dos caminhos maus. O primeiro ponto eu queria ler no versículo que está lá em Tiago 4,9: se o meu povo se humilhar e orar. A palavra diz: entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Existe um versículo que as pessoas entendem muito errado, irmãos. Às vezes a pessoa entende assim: eu sou humilhado a minha vida toda. Tem gente que me humilha, pisa em mim, mas um dia Deus vai me exaltar. Irmão, esquece, isso é mentira da tua cabeça, isso é mentira do diabo, para querer distorcer a palavra de Deus. A Bíblia em momento fala isso, em momento nenhum fala que se o homem te humilhar, Deus vai te exaltar. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina: se eu me humilhar na presença de Deus, se eu me derramar, se eu me ajoelhar, se eu orar, se eu clamar, o Senhor, Ele exaltará a vida dEle sobre a minha vida. Você está entendendo? Então, um povo que se humilha diante de Deus, ele é exaltado por Ele, irmãos. Por isso que todos os dias a pastora, ela fala nos grupos, o pastor fala, o bispo fala, a bispa fala, humilhação, irmão. Nós precisamos nos humilhar. Ele não fala para os homens, ele não fala nos humilhar para o problema, não. Nos humilharmos diante do Senhor. É cara no pó, meu irmão. Está passando por problema e não está tendo vitória, vai se humilhar diante do Senhor. Aquele povo se humilhou. Segundo ponto: se o meu povo buscar a minha face. Jeremias 29, 12 e 13 fala: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo é de todo o coração, irmãos. Deus ele não quer um pedacinho, não. Deus ele quer de todo o coração. É a ponto de faltar o oxigênio para você. Sabe o que é de todo o coração? É quando alguém te pega a tua cabeça. Quantos já mergulharam? Uma vez eu quase morri afogado quando eu era criança, porque tinha uma piscina e meu primeiro dia de aula de natação, e a criança apressada, pastor Milton, eu corri, pulei, e era 3 metros de profundidade. E naquele momento a única coisa que eu queria, ou quem aqui já caiu, já quase se afogou? Já? A única coisa que eu queria era respirar novamente.
era ter o fôlego de vida novamente. E buscar a Deus de todo o coração é esse ponto, irmãos. A ponto de quando te falta o ar e você precisa respirar novamente, ter vida novamente, Deus, Ele quer que a gente busque a Ele, é esse ponto, aleluia. Terceiro ponto: se o meu povo se afastar dos caminhos maus, diga, dos caminhos. A consciência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir o que pode nos afastar dele, se manter em fé e consciência da submissão e da busca à face de Deus. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: afasta-se de toda forma do mal. O que é toda forma do mal, irmão? O mal a gente pensa assim: meu Deus, o diabo apareceu, o bicho apareceu na minha frente, Thaís, me assustei. Irmãos, tem muitas coisas que são maus aos olhos de Deus. Levanta a mão os homens. Pornografia, prostituição e muitas outras coisas. Levanta a mão as mulheres. Não estou dizendo que é não, hein, mulheres, mas fofoca, contendas, disse-me disse, dentro de casa, dentro da igreja, irmãos, e muitos outros problemas. Diga, eu preciso me afastar daquilo que é mal. E aquilo que é mal me afasta de Deus, porque Deus, Ele é o que? Bondoso. Deus, Ele é amor e Ele é também justiça. A bondade de Deus está sobre nossas vidas, aleluia. Aquilo que é mal, irmão, é do diabo, porque ele é o pai da mentira, ele é o pai da maldade, ele é pai de tudo aquilo que não vem do Senhor, de tudo aquilo que é oposto ao que é bom. Segundo, Lucas, eu falei de 2 Crônicas 7:14. Segundo, Lucas 18:1-2. Fala uma parábola sobre um juiz que não temia a Deus. A mulher chegava todos os dias e falava lá: ô juiz, entra em favor da minha causa. Ô juiz, todos os dias aquela mulher ia, irmão, todo dia. E um dia aquele juiz, ele fala assim: olha, eu não temo a Deus, mas deixa eu agir em favor dessa mulher aqui, que ela está enchendo o saco. Todo dia ela vem aqui apurrinhar, fica lá o dia todo na recepção lá do departamento ali do juizado. Deixa eu intervir por ela. E Deus, ele fala o quê? Se um juiz que não teme a Deus, que é mau, age em favor, imagina Deus que é bom, como ele não age em favor daqueles que ele ama. Imagina Deus agindo em favor daquele que ele ama, irmãos. Olha para o teu irmão e fala: ele te ama. Olha para o outro irmão do outro lado e fala: ele te ama. E não é aquele amor de quando tu estava apaixonado pela tua esposa, que tu falava todo dia: oh, meu amor, te amo, minha linda. Não é esse tipo de amor, não. Não é um amor que quando tu olha para o teu filho e fala assim: ô filhão, eu te amo. Ou para o teu amigo: te amo, meu amigo, toca aqui, conta comigo. Vem aqui, pastor Milton. Não é quando eu chego o pastor Milton e falo assim: pastor Milton, eu te amo, rapaz, conta comigo. É um amor, fraternal. Mas o amor de Deus é muito maior do que esse amor, irmãos. O amor de Deus é um amor ágape, capaz de entregar o seu único filho para morrer numa cruz por você, sabendo que você amanhã iria pecar, ou talvez virar as costas para ele, virar as costas para a cruz, mas ainda assim ele te amou verdadeiramente. Ele te amou primeiro. O sacrifício de cruz de Deus, de Jesus, ele simboliza o verdadeiro amor sobre mim e sobre você. Então ele é um Deus juiz, advogado, justo. Ele todos os dias, se você clamar com retidão, com amor, ele vai ouvir as tuas causas, meu irmão. Ele vai te socorrer no meio da tua angústia. Eleva meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? Virá de onde? O meu socorro, ele vem do Senhor Jesus, do Senhor meu Deus, que criou os céus e a terra. É desse lugar que vem o teu socorro. Aleluia. Terceiro ponto, terceiro versículo, Efésios 6:17-18. Lá o 18 que fala assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. O Efésios 6, ele é muito conhecido através das armaduras que Deus ele estabelece. Sabe por quê? Porque você está numa guerra todos os dias. E um guerreiro que sai desarmado para uma guerra, um guerreiro que não está com as armaduras corretas, o que acontece, irmão? Você vai perder no meio da batalha.
Vai vir uma flecha, você vai erguer o peito e vai dizer assim: vem flecha. Não, de maneira alguma. Você vai morrer, a flecha vai pegar em você. Mas a palavra do Senhor diz que assim também como nós lutamos as nossas guerras humanas, mas fala assim, que a nossa guerra ela não é contra a carne, não é contra meu irmão, não é contra o sangue do meu irmão, mas é nas ordens celestiais. Por isso se revestiu de toda a armadura de Deus. Colocai sobre si o que? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, aleluia, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho, para nós podermos ir para uma guerra preparados todos os dias para vencer. Diga, levante sua mão e diga assim: eu preciso estar preparado para vencer as guerras todos os dias. Guerras que você vai enfrentar todo dia, meu irmão, porque todos os dias, assim como o Espírito Santo está com você, o diabo ele se levanta para te destruir todos os dias. Mas quando nós estamos revestidos das armaduras de Deus, nós conseguimos combater o bom combate. O apóstolo Paulo, ele escreve, aleluia, essa carta aos Efésios, e foi um homem que combateu um bom combate durante toda a sua trajetória, irmãos. Até quando Paulo estava lá na prisão, ele estava dando palavra de incentivo e de ânimo para os que estavam lá fora, dizendo: tem de bom ânimo, levanta a tua cabeça, se reveste da armadura de Deus. Ele nos ensinou, aleluia, todos os dias a orarmos no Espírito em todas as ocasiões. O que é orar em Espírito em todas as ocasiões, irmãos? É você todos os dias ter um tempo precioso para estar buscando o Senhor. Eu tinha um pastor, logo quando eu me converti, digo tinha, ele não é vivo, mas foi no começo da minha fé, ele foi meu pastor, e ele foi contratado por emprego, e lá no emprego ele tinha se formado em engenharia, pastor Milton, e ele queria subir de cargo. Ele entrou como secretário, e ele falou que na empresa era tão puxado, não tinha tempo para nada, e ele queria ter um tempo precioso com Deus. Sabia o que ele fazia, irmãos? Ele, em todas as horas que ele ia no banheiro, ele falou que ele se ajoelhava lá naquela privada lá, e orava, tinha um tempo precioso com Deus, para buscar a Deus, para pedir que o Senhor estabelecesse um tempo novo para ele naquele lugar onde ele estava. Então às vezes nós queremos achar que, não, somente quando eu chegar em casa, ter a minha cama arrumadinha, aquela cheirosa, maravilhosa, ou chegar na igreja aqui, me ajoelhar nesse chão limpo, que as irmãs passam cera 3 vezes, meu irmão, não é nem uma nem 2 vezes, é 3 vezes aqui, só para ficar limpo e brilhoso para te receber. E eu quero só, quando eu chegar na igreja, naquele altar lá, com aquele som maravilhoso, meu irmão, porque a igreja que tem som bom, essa aqui tem um som bom, não tem? Amém? Tem um som maravilhoso. Mas não, irmãos, procure um tempo de preciosidade com Deus. Onde você estiver, tire um tempo para buscar ao Senhor. Mateus 16, 19 ao 20 diz a palavra do Senhor. Vamos abrir rapidamente, Mateus 16, 19 e 20. Pegue essa chave aí para a tua vida, aleluia. Diz: e eu te darei as chaves do reino dos... E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Só até aí. Então tudo que nós ligamos no céu é ligado na terra, e tudo que nós ligamos na terra é ligado aonde? Nos céus. Através de quê? Da tua oração, irmão. Mateus 18, do 18 ao 20, também fala a respeito disso. Fala a respeito primeiro, 16, 19, 20, fala que a chave do reino dos céus foi dada para nós. Pega a tua mão assim, irmãos, abra a tua mão. Existe uma chave do reino dos céus sobre a tua vida, aleluia. E essa chave, ela te dá acesso a entrar em regiões que naturalmente você não consegue, mas através da oração você vai conseguir, através da intimidade você vai conseguir. E Mateus 18, do 18 ao 20, fala a palavra do Senhor, aleluia. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de quem? Olha para o teu irmão, ele está no meio, fala para ele está no meio de nós. Tudo que nós conseguimos ligar na terra será ligado no céu, seja licitamente ou ilicitamente, irmãos. Então nós precisamos ter um propósito em tudo no qual nós oramos. O propósito é a prioridade da oração. Muitas pessoas oram por tanto tempo, irmão, tem dentro de si, mas tem dentro de si a incerteza, a falta de fé.
a falta de crer. Quando o resultado da oração de muitas pessoas costumam perder a fé por causa de uma oração não respondida. Entenda uma coisa, não é porque não está acontecendo, significa que Deus ele não está trabalhando. Não é porque tu não está vendo a teus olhos nu, que não significa que Deus ele não está fazendo, irmãos. Então às vezes a pessoa ela costuma procurar em outras fés, em outras crenças, Thaís. Porque às vezes vê que elas estão na igreja, estou todo tempo na igreja, não está acontecendo, estou indo para o círculo de oração, estou indo para propósito, tanta coisa e não está acontecendo. Quer saber? O irmão que estava bem ali no ocultismo, em outra religião, né, pastor Milton? Ele falou para mim que aconteceu, deixa eu ir lá então saber o que é. E vocês acham que o diabo não vai enganar o povo de Deus, irmãos? Vocês acham que o diabo ele não quer te dar aquilo que aos teus olhos é bom, mas que para Deus não é o tempo certo, porque você não está preparado para receber? Você acha que Deus ele não tem um propósito estabelecido de trazer, aleluia, de volta aquilo que você sonhou, aquilo que é o desejo do coração dele para a tua vida? Lógico que ele tem, mas o diabo também ele quer dar. Não é à toa que a gente vê grandes artistas hoje em dia que fazem pacto com o diabo para ter alguma coisa. Não é à toa que a gente vê hoje em dia muitos astros que estão aí na mídia, que a gente vai ver por trás da história, fizeram um pacto com o diabo. Não é à toa que a gente vê hoje em dia pessoas que estavam no altar do Senhor, que não conseguiram conquistar algo na terra e se entregaram aos deleitos do diabo para poderem receber uma riqueza ou algo que o diabo pode dar. Mas entenda uma coisa, aquilo que o diabo dá, meu irmão, que ele te dá, ele vai cobrar um grande preço para isso. Ele vai cobrar. O Senhor lhe deu a vida do filho dele e a graça foi estabelecida. Olha para o teu irmão, diga, de graça. Você não precisou pagar nada. Você não precisou derramar uma gota de sangue naquele sacrifício. E o diabo ele pede o quê? Vida, ele pede sangue seu para te entregar algo que um dia ele vai te tomar. Entenda isso. E muitas pessoas oram, mas tem dentro de si essa incerteza. E às vezes costumam procurar, como eu falei, na filosofia. E a gente vê mesmo o pastor Milton, que é professor na filosofia, na sociologia, né? Principalmente na filosofia, quantos homens ateus. Se a gente for estudar a filosofia, a gente vai ver os grandes estudiosos da filosofia foram homens que se frustraram com Deus, deixaram de acreditar, se tornaram ateus. Na metafísica, a metafísica até hoje, ela busca trazer para nossa mente um conhecimento baseando na não existência de Deus, a ciência. No ocultismo e em diversas outras crenças pagãs, e muitas experiências decepcionantes com a oração fazem muitas pessoas questionarem: será que Deus vai fazer o que Ele falou para a minha vida? E eu quero trazer aqui para você rapidamente consequências de oração não respondidas, o que elas trazem às vezes para uma pessoa que não tem conhecimento. A gente se sente abandonado, isolado por Deus, imaginando que Ele não se preocupa com nossos problemas. A gente questiona o caráter de Deus, sua integridade. Sentimos como se tivemos uma vida instável, desajustada. Chegamos até a conclusões precipitadas sobre nós mesmos em nossas orações. Duvidamos até do nosso chamado, irmãos, de intercessor. A gente pensa assim: meu Deus, eu estou lá orando, mas não acontece nada. Aconteceu na vida do irmão que oraram por ele, mas na minha vida não. Levante sua mão, você é um intercessor, meu irmão. Não duvide daquilo que Deus tem para a tua vida. Não duvide do que Deus tem para a tua casa, para a tua vida. Eu quero contar um testemunho rapidamente. Essa semana passada o Mateus, ele estava em casa meia-noite, não conseguia dormir. Ele pedia TT, Carol botava ele no TT, ele batia no TT, não queria, chorava, gritava. Isso quase 1 da manhã. E eu falei: Carol, não, isso não é normal. Isso não é normal. Vamos pegar o Mateus, vamos levar para o sofá. E ele gritando. E eu coloquei ele no sofá, pastor Milton. Eu me ajoelhei na frente dele. E eu e a Carol começamos a orar. E a gente orando: Deus, acalma o coração dele, acalma o coração dele. E ele gritava. E o Mateus, ele começou a se acalmar. Foi incrível, né? E a gente começou a chorar. Ele se acalmava, ele se acalmava. E ele pegou na mão da Carol, pegou na minha mão. E quando acabou a oração, que foi o primeiro a falar amém, foi ele, amém. Olhou para a mãe dele e falou assim: dormi, mamãe. Foi para a cama, dormiu a noite toda. Existe uma autoridade sobre nossas vidas, irmãos.
Às vezes aquilo que nós não conseguimos com a nossa força humana, com o nosso falar, com o nosso agir, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele possa agir em nosso favor. Muitos de nós precisamos limpar esse nosso pensamento, e se quisermos limpar a confusão sobre a oração, porque não entendemos, que criamos por falta de conhecimento, devemos ver os detalhes com mais precisão e começar a entender a seguinte coisa: devemos entender que se a oração ela não traz resultado, irmãos, isso é indício que alguma coisa está errada, irmãos. Porque a oração ela precisa trazer um resultado, não importa o tempo que demore. Às vezes demora sim, porque é o tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no teu tempo, irmãos, é no tempo do Senhor. Mas se não está acontecendo nada, não está mudando nada, comece a ver o que precisa ser mudado, não naquilo que você está orando para fora, mas aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Coloca a mão no teu coração, diga: Deus, eu preciso mudar. A palavra do Senhor em Salmo 139 diz que Deus ele sonda e conhece o meu e o teu coração. E ali o maior salmista de todos, que foi o rei Davi, que escreveu, acho que aproximadamente 72 salmos, pastor Milton. Ele foi o que mais escreveu salmos, irmão. Foi o homem de maior oração da Bíblia. Ele fala: Senhor, olha para dentro de mim, se há algum desígnio mal dentro de mim, arranca, e se possível me dá um coração novo. Existem canções que a gente fala: dai-me um coração igual ao teu, coração disposto ao bem. Se a gente for estudar muitos dos louvores, irmãos, são tirados de salmos que o próprio Davi escreveu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Salmo de Davi, irmãos. Muitos outros salmos escritos através de quê? Orações. Coloca a mão no teu coração. Lá em Lucas 18:1 fala que, ou sobre uma parábola que foi a do juiz infiel, sobre o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Você não pode se desanimar na oração, irmãos, porque Deus ele é fiel e justo para responder aquilo que traz angústia para dentro de você, aquilo que precisa de um socorro na tua alma, no teu espírito. E Deus ele é fiel na resposta de oração. Jesus nos dá a segurança de que Deus ouve e responde às nossas orações. Em Marcos 11:24 diz: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam. Segura na mão do teu irmão aí, irmão. Segura com fé e diga assim, fala: creia, meu irmão. Tudo que você estiver orando, se teu coração estiver reto diante do Senhor, se o teu coração estiver agradando ao Senhor, creia que Ele vai fazer. E assim você vai receber. A resposta é tão certa, irmãos, é tão certa, que Deus, Ele nos orienta a considerar que já aconteceu aquilo que nossos olhos nem viram, Nicelda. Aquilo que nossos olhos nem enxergaram. Deus fala assim, ó: você precisa primeiro o quê? É ver, irmãos. Precisa primeiro ver e depois crer. Assim que diz a palavra. Ele diz: eu preciso primeiro crer. Talvez a tua causa hoje você não esteja vendo, mas você precisa crer em primeiro lugar. E a vontade do Senhor Jesus é que essa palavra, a oração, elas possam produzir um efeito que traga em primeiro lugar entendimento, e a gente venha colocar em prática. Porque a verdadeira oração, fique de pé, irmãos. Aleluia. Eu estou encerrando já. Só mais 5 minutos, amém? Quantos me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Amém? A vontade de Deus, a oração, ela faz o seguinte na nossa vida. Leva as tuas duas mãos bem alto. Diga: ela desenvolve a intimidade com Deus. Diga com fé, irmãos: ela produz respeito pela sua integridade. Ela capacita a mim, a crer na sua palavra. Diga: ela gera confiança em seu amor. Diga: ela afirma os propósitos de Deus e a sua vontade na minha vida. E ela faz
Agora pega assim, ó, e agarrar naquilo que Deus prometeu para mim. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então creia que através da tua oração, das tuas súplicas, o Senhor, Ele vai estabelecer um tempo novo na tua vida. Segura na mão do teu irmão. Eu quero encerrar esse culto orando por essa intimidade de você crer que eu sou capaz de levantar as minhas mãos e fazer uma chuva cessar. Que eu sou capaz de levantar as minhas mãos e o enfermo ser curado. Que eu sou capaz de levantar as minhas mãos, aleluia, e Deus reestabelecer aquilo que estava morto na minha vida. Eu sou capaz de levantar as minhas mãos e aquilo que era impossível se tornar possível. Aleluia. Feche teus olhos. Eu quero orar com você essa noite. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento a tua igreja que chama pelo teu nome, que está aqui nessa noite, que se humilha diante do Senhor, que clama diante do Senhor, a tua igreja, papai, que tem buscado te conhecer mais e prosseguir em te conhecer. Papai, eu quero que o Senhor possa estabelecer um novo tempo sobre a tua igreja, sobre teus filhos, papai. Um novo tempo, um tempo de oração, um tempo de intimidade, um tempo de clamor, um tempo de súplica, um tempo de restauração, um tempo de entendimento, um tempo de fé, Senhor, de crer naquilo que não existe, papai, aos olhos humanos, mas já foi determinado para a vida de cada um. Deus, Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Deus do impossível, o Deus que em nome de Jesus não desistiu de nós, Ele possa estabelecer um novo tempo, um tempo de propósito sobre a vida de cada um. Coloca a mão na tua cabeça e diga: Senhor, estabelece sobre a minha vida um novo tempo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. O mais forte para Ele, para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abraça o teu irmão aí do teu lado. Diga: um novo tempo de Deus eu determino sobre a tua vida. Aleluia. Abraça o irmão do outro lado. Diga: um novo tempo de Deus, um tempo de intimidade eu determino sobre a tua vida. Um tempo de milagre, um tempo de fé, aleluia, aprimorada, em nome de Jesus. Creia, creia. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Deus do impossível está nesse lugar. Venha em meu favor. Leva as tuas mãos e cumpra em mim teu querer. Cante, adore. O Deus do impossível não quer, não desistiu de mim. Sua me sustenta e me faz. O Deus do impossível